CBN Ciclismo, o esporte em duas rodas. Voltamos agora com o Giro CBN Esporte, aqui com a coluna CBN Ciclismo com o Mauro Paes. E hoje a gente vai continuar falando sobre ciclovia, né, Mauro? Muito bom dia, seja bem-vindo nessa segunda-feira, uma boa semana para você. Bom dia, obrigado, Vitória. Uma boa semana a você também e bom dia e boa semana a todos os ouvintes. E o que a gente vai falar hoje sobre as ciclofaixas? Vamos focar nesse limite de velocidade, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como que é essa questão, né, do limite de velocidade estabelecido para os ciclistas nas ciclovias? Existe variação dependendo da via, dependendo do veículo? Como que funciona essa questão do limite de velocidade, Mauro? Então, essa é uma questão que a gente estava debatendo já na semana passada, sobre principalmente a definição do que é ou de quais são os tipos de transporte que você pode utilizar dentro de uma ciclovia. Então, o Código de Trânsito, uma lei federal, ele já traz essas definições de quais são, que é a bicicleta, os demais ciclos, né? Que inclui patinetes, skate, cadeira de roda, patins. Todos esses meios de transporte, eles devem utilizar a ciclovia quando existe a ciclovia. Em alguns casos, a ciclovia e esses ciclos podem compartilhar com o pedestre a própria calçada, né? Pensando numa mobilidade urbana, de conectar um local a outro, ou os principais locais. Aí, com relação à velocidade máxima de trânsito, existem apenas algumas resoluções nacionais que determinam o limite máximo de 20 km por hora, mas para os ciclos. E ele é bem específico no sentido da bicicleta, que ele separa novamente a bicicleta dos ciclos, mas ele diz que se a bicicleta ela tiver um motor agregado às engrenagens e for disposto de um acelerador, aí sim ela se encaixa dentro desse limite. Porque, bem na verdade, a lei federal ela vem para simplesmente normatizar o fluxo de pessoas, o trânsito de pessoas. Mas ela não tem como objetivo solucionar todos os problemas. Sim. Então, obviamente, que fica a cargo dos governos estaduais e municipais fazer essa determinação. Então, se buscar no Google acidente em ciclovia ou acidente com patinete, skate, você vai ver diversos acidentes, inclusive fatais, que convergiram com o início daqueles aluguéis desses transportes elétricos. Então tivemos vários acidentes, não somente no Brasil, em outros países e países da Europa, onde o pessoal ia lá, passava o cartão de crédito e saía com um patinete, com uma bicicleta elétrica. Inclusive tem até um relato de uma deputada federal, não vou revelar nomes aqui, pode buscar no Google, no qual a deputada foi no Rio de Janeiro, pegou um patinete, uma praticidade enorme, pegou, alugou, achou sensacional, foi lá, investiu no modal. Numa segundo momento, quando ela voltou para transitar, ela se encontrou com um pedestre, no desviar ela acabou caindo e machucando gravemente a face. E essa falta dessa regulamentação, às vezes por município, por estado, dificulta também, né, a fiscalização dessas ciclovias, né? Existe algum jeito de fiscalizar essa velocidade? Ou realmente é impossível ali de saber na prática? É muito difícil. Digamos, impossível é bem pesado para a gente falar, mas é muito difícil e o relato dessa deputada foi justamente nesse sentido. Porque daí gerou uma discussão enorme no Congresso, pensando em obrigatoriedade de capacete, de outros dispositivos de segurança, mas como fazer isso? Vai encarecer demais o custo, aquilo que vinha para solucionar o transporte vai dificultar de novo, criar regulamentações e, principalmente, quando se cria uma regulamentação de obrigatoriedade de uso de capacete, você cria, obviamente, a fiscalização. Aí cogitou-se a possibilidade de emplacamento das bicicletas e parou nessa discussão. Porém, o que a gente precisa entender e ficar bem claro é que o bom convívio do ser humano precisa, obviamente, de questões éticas, né? E você precisa estar consciente do fluxo de pessoas e para que aquele dispositivo, aquela via, ela está sendo utilizada. Se é para o trânsito de pessoas, que se limite, né? Que seja observado esses limites, não de velocidade, mas de convivência, né?
Obviamente que desde o começo eu tenho falado sobre o controle da bicicleta, sobre a autonomia que você tem sobre ela. Então, você tem que determinar isso, né? E, obviamente, pelo fluxo de pessoas. Você não vai entrar num parque ambiental e andar a 50 quilômetros por hora, que tem ciclistas que conseguem andar nessa velocidade, no meio de um ambiente, ou no Lago de Olarias, num domingo à tarde, que tem lá centenas, milhares de pessoas circulando. Sim, justamente isso que eu ia perguntar, como equilibrar, né, essa convivência entre os ciclistas que pedalam por lazer, né, ou que às vezes até usam como meio de transporte, e os que costumam andar em umas velocidades maiores, como você mesmo falou, né, como conciliar esses dois tipos, vários tipos, né, na verdade, de uso. Eu tenho insistido nos exemplos de você conjugar o esporte com o trânsito de veículos, mas a gente vê que o esporte em si, como essas questões que você trouxe agora, são muito complexas e são muito difíceis de você resolver. Obviamente que passa pelo conceito da pessoa ter o controle ético ali daquela circulação. Eu acho que é nesse ponto que a gente tem que desenvolver a educação do ser humano para que ele possa automaticamente já ter essa sensibilidade e restringir a própria velocidade, né? O próprio ciclista deve ter Buscar ali, né, locais o adequados para fazer a sua controle. prática. E usar também os equipamentos adequados, No estar mínimo. atentos ali, né, às outras pessoas que utilizam ali a ciclovia, né? Muito importante sempre ter essa noção, né, mesmo do espaço. Exato. Muito obrigada, Mauro. Tenha uma ótima semana. Nos vemos na semana que vem, segunda-feira, toda segunda-feira, CBN Ciclismo, aqui por volta das 11h45 da manhã. Obrigada, Mauro. Obrigado a você. Uma boa semana a todos. Até a semana que vem.